Você sabia que existem elementos essenciais para a vida em nosso planeta? São 6: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. E o calor e a luz do sol, é claro. Nesse vídeo, falaremos especificamente de um desses elementos, o carbono. Vamos falar do mercado de carbono, que nada mais é que uma compensação de carbono. Vamos falar também da redução, captura e armazenamento deste elemento tão importante para o nosso planeta. Vamos lá? O carbono está presente no planeta Terra de diversas formas, como grafite, diamante, dióxido de carbono, hidrocarbonetos, ácidos graxos, ésteres e no ciclo carbono-nitrogênio. Ele é a plataforma de vida na Terra e está na estrutura de todos os seres vivos. Mas como o carbono pode fazer parte de todo ser vivo? É relativamente simples. O processo é, na realidade, um ciclo. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico, ou seja, um processo que garante a reciclagem do carbono, possibilitando que esse elemento interaja com o meio e também com os seres vivos. Este ciclo tem duas vertentes: o ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. A diferença básica é a seguinte: o ciclo geológico é regulado pela própria natureza e envolve as chuvas, intemperismos, desintegração das rochas e etc. É um ciclo bem lento. Já o ciclo biológico do carbono é muito mais veloz e envolve os seres vivos do planeta e pode ocorrer no meio terrestre e no meio aquático. Aqui, nós temos os organismos que liberam carbono e os que fazem o contrário, que capturam o carbono. Estes são os fotossintetizantes. E é no processo biológico do carbono onde os seres humanos se encontram. Eles têm contribuído para o aumento dos níveis de gás carbônico atmosférico, com atividades como o desmatamento e a utilização de combustíveis fósseis. Essa atuação tem garantido um aumento significativo desse gás na atmosfera, e com isso tem-se observado uma acentuação do efeito estufa. Então, nós transformamos o oxigênio em gás carbônico e a fotossíntese processada por árvores, algas, bactérias e outros elementos da natureza transformam o gás carbônico em oxigênio. Agora, o mais importante a se observar nesse processo é o equilíbrio. Infelizmente, as atividades humanas são muito mais intensas e isso desequilibra os ciclos. Esse desequilíbrio é um dos fatores que gera a intensificação do efeito estufa. Uma das maiores preocupações são os incêndios criminosos. Mas afinal, o efeito estufa é um problema? A resposta para essa pergunta é não. O efeito estufa não é um vilão. Pelo contrário, o efeito estufa é muito importante para o planeta e acontece quando alguns gases presentes na atmosfera refletem o calor emitido pela Terra. Sem ele, estaríamos vivendo na era glacial. Porém, sua aceleração pode significar muitos problemas. Resumindo, o efeito estufa é um dos elementos reguladores de temperatura do nosso planeta. Sendo assim, precisamos manter o controle desse regulador, certo? Por causa da aceleração do efeito estufa, a Terra está aquecendo. Somente no último século, a temperatura da Terra aumentou em 0,7 graus Celsius. Eu sei que parece pouco, mas esse aquecimento altera as condições climáticas em todo o planeta. As grandes massas de gelo começam a derreter, aumentando o nível médio do mar, ameaçando as ilhas oceânicas e as zonas costeiras. Furacões, tufões e ciclones ficam mais intensos e destrutivos. Temperaturas mínimas ficam mais altas, as enxurradas, as secas ficam mais fortes, além das regiões com escassez de água, como o semiárido, virando desertos cada vez mais intensos.
Então, como um efeito dominó, surgem os problemas sociais, as perdas na agricultura, a fome e, por fim, a morte. Grande parte do fluxo de calor é atribuído ao dióxido de carbono, o gás carbônico. Na realidade, entre os gases emitidos na nossa atmosfera, o dióxido de carbono, devido à quantidade em que é emitido, é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Suas emissões representam aproximadamente 55% do total e o seu tempo de permanência na atmosfera é de no mínimo 100 anos. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mais conhecido pela sigla IPCC, cerca de 3/4 das emissões antrópicas de dióxido de carbono para a atmosfera nos últimos 20 anos são decorrentes da queima de combustíveis fósseis, principalmente pelos setores industriais e de transportes. A quarta parte restante é predominantemente devida à mudança do uso do solo, a queimadas e a desmatamentos. A preocupação com esse descontrole é grande. Para frear a emissão do gás carbônico e de mais gases do efeito estufa, vários tratados são assinados entre os países do mundo ao longo da história. Alguns desses tratados internacionais instituem protocolos que permitem que países com emissões acima dos limites comprem crédito de carbono de outros países, como o do Brasil, por exemplo, que tem uma enorme capacidade de sequestro de carbono, que é a capacidade de capturar o gás carbônico. É uma excelente ideia, porque assim pode-se distribuir os processos de recuperação do equilíbrio do efeito estufa. Uma grande vantagem do crédito de carbono é que países pequenos têm a oportunidade de ajudar. Os acordos também permitem que um país ajude o outro financeiramente na recuperação ambiental ou na compra de crédito de carbono. Vale lembrar que o processo de compra de créditos de carbono pode também ser feito por indivíduos e empresas. Com isso, surgem no mundo mercados de carbono. É um mercado regulado, visando o cumprimento das metas de redução dos tratados. Quem certifica é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A certificação possui diversas categorias e precisam passar por um processo de aprovação junto à entidade internacional, o país que sediará o projeto e o conselho executivo da entidade. Parece complicado, mas na realidade é bastante simples de se entender como funciona esse mercado. Veja só, cada tonelada de gás carbônico reduzida ou removida da atmosfera corresponde a um crédito de carbono, que pode ser comercializado com os países que ainda têm metas a cumprir. Por exemplo, se um país não possuir condições suficientes de captura de carbono por suas florestas para atingir suas metas, ele pode comprar créditos de carbono de outro país que tenha essa capacidade. O Brasil ocupa a 3ª posição mundial entre os países que participam desse mercado, com cerca de 5% do total mundial. Este mecanismo, aliás, incentivou a criação de novas tecnologias para a redução das emissões de gases poluentes no nosso país. Existe ainda o mercado voluntário de carbono para países sem metas obrigatórias, mais ágil e plural, que gera outros selos, certificações e reduções de emissões voluntárias. Neste mercado, qualquer empresa, pessoa, ONG ou governo pode gerar ou comprar créditos de carbono voluntários. Esses créditos não valem como meta de redução para os países que fazem parte do acordo internacional. Por isso, é voluntário. Uma das principais diferenças entre os dois mercados é a precificação do crédito de carbono. Atualmente, os preços do mercado de carbono voluntário são mais altos. Mas afinal, como é feita a neutralização da emissão de carbono? Bom, são muitas as formas de agir. Por exemplo, o reflorestamento, o florestamento e a utilização de energia limpa. Já falamos da compensação de carbono, porém, existem também a redução de carbono, com escolhas de fontes energéticas menos emissoras e materiais reciclados, por exemplo. Lembra do sequestro de carbono? Pois é, ele também é uma das maneiras de atuar na neutralização através da captura e armazenamento de carbono, utilizando florestas crescentes e aumento da biomassa.
A fotossíntese é indispensável para esse processo. É ela que vai fazer a fixação de carbono, absorvendo e assimilando o gás carbônico. É pela fotossíntese que o carbono entra no sistema em sua forma orgânica, tanto no solo, com o aumento de nutrientes e biomassa, quanto nas árvores, com a alimentação e acúmulo de energia nas plantas. A fotossíntese é a maneira como as plantas se alimentam. Nesse processo, elas utilizam a luz solar, o dióxido de carbono e a água para obter glicose e liberar oxigênio e água no ambiente. É assim que elas capturam e armazenam carbono em si e no solo. Por isso, é importante não apenas preservar, mas ampliar o plantio de árvores de alta capacidade de fixação de carbono, como o eucalipto e a seringueira, por exemplo. As pastagens degradadas são excelentes locais para aplicar o plantio. Há uma demanda de estoque muito grande de carbono, o que pode representar benefício em renda, além de ganho no impacto social e ambiental. Uma das ferramentas utilizadas para atingir metas e gerar benefícios socioeconômicos é a substituição de energia fóssil por energia limpa. E nesse cenário, o Brasil ganha muito terreno, literalmente. Nossas terras brasileiras têm vasto espaço, o que é fundamental na produção de energia verde e que representa grande potencial para a geração de crédito de carbono. Esse tipo de crédito, inclusive, já é visto como uma commodity de grande capacidade de valorização. Ampliar os estoques de carbono representa aumento da conservação da vegetação nativa, da preservação das águas, do solo e da biodiversidade, além de evitar o êxodo rural, beneficiar a família e a comunidade local com o aumento de renda e com a preservação da paisagem. Agora, uma curiosidade. Você sabia que as florestas plantadas são mais eficientes que as nativas no sequestro de gás carbônico? Soa estranho, eu sei, mas eu posso explicar. Quanto mais jovem é a planta, maior a necessidade de energia para crescer. E como vimos, a energia dos vegetais vem da absorção de carbono. Chegamos ao final da nossa videoaula e vimos que o estoque de carbono representa melhorias globais, como o equilíbrio da temperatura do planeta, evitando assim catástrofes climáticas iminentes e retomando a estabilidade ambiental. Então, cabe a nós ajudar em todo esse processo, pensando bem em nossas escolhas no cotidiano. Então, fica o recado. Quando puder, escolha produtos sustentáveis, produtos eletrônicos que consumam menos energia. Prefira produtos reciclados. Aliás, recicle produtos e materiais você mesmo, ou coopere com pessoas ou empresas que fazem isso. Vamos fazer nossa parte. Afinal, o planeta é de todos nós. Até logo!